Bom dia a todos. Apresentar rapidamente a mesa. Aproveito os testes dos microfones aí. O delegado Felipe está aqui à minha direita, é o chefe da Delegacia de Combate à Corrupção e aos Crimes Financeiros, que gestou essa operação deflagrada hoje. A doutora Rebeca é a presidente do inquérito policial, que culminou na operação de hoje, né, e a chefe da execução dessa operação, e o doutor Arnaldo, representando a CGU, que é o órgão parceiro que sempre atua com a gente e foi primordial para a deflagração dessa operação de hoje, certo? Na data de hoje, demos cumprimento a 5 mandados de busca e 5 mandados de constituição patrimonial. São 3 estados, né? Tivemos cumprimento de 2 mandados aqui no estado do Maranhão, na cidade de Codó, 2 mandados em Brasília, no Distrito Federal, e 1 mandado em Boa Vista, Roraima, né? Acho que os dados principais são esses, vocês tiveram acesso ao release. Vou passar a palavra ao Dr. Felipe para explanar um pouco mais dessa operação deflagrada hoje. Bom dia, como dito, mais um trabalho aí contra os desvios dos recursos da saúde, combate à pandemia, em continuação com os que já vinham ocorrendo. Nesse ano fizemos 5 operações nesse sentido, somando com o ano passado já são 10, de julho do ano passado a julho desse ano. Então tem sido praticamente mensais esses trabalhos que vão continuar. E nesse trabalho feito com a CGU foram vistos 4 contratos fraudulentos, firmados aí pela municipal e 2 empresas, em que se verificou fraude na licitação, montagem, procedimento da licitação, com direcionamento a empresas pré-ajustadas, gerando aí prejuízos aí de mais de 2,5 milhões de reais. Mais de 2,5 milhões. Então, além dessa fraude na licitação, a gente viu que foi visto também pela equipe possível superfaturamento com possível não distribuição dos produtos, né, o que dá indícios fortes de desvio dos recursos, apropriação dos recursos repassados. E são crimes mais graves que vão ser motivo de mais diligências a partir das buscas que foram realizadas. Claro que a gente inicia a apuração com esses crimes mais óbvios aí da licitação para chegar a crimes mais graves, que é o desvio dos recursos públicos repassados. Então, parabenizar a equipe da doutora Rebeca e da CGU, eu passo a palavra para dar mais detalhes aí do que foi a investigação. Bom dia a todos. Trata-se de mais uma investigação acerca de possíveis desvios de recursos públicos destinados ao combate à pandemia da Covid-19, referente a contratações da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís do ano passado, 2020, em que foram identificadas diversas irregularidades nos processos licitatórios que teriam sido montados para a contratação de empresas previamente definidas. A CGU também identificou alguns superfaturamentos e simulação de vendas que geraram, então, esse cumprimento de 5 mandados de busca e apreensão hoje, na intenção de identificar outros envolvidos, além do que já temos na investigação, e também subsidiar ainda mais e robustecer as apurações. Agora a palavra para Arnaldo, da CGU. Bom dia, sou Arnaldo Oliveira, superintendente substituto da CGU Regional do Maranhão. Tá? Esse trabalho, ele já vem em cima também, né, de outros trabalhos que já foram feitos, outras fiscalizações que a CGU fez na Secretaria Municipal de Saúde de São Luís, a exemplo né, das operações que já foram deflagradas, a cobiça fatal e a oficina desmascarada, né, que aconteceram no ano passado. Nesse caso, a Secretaria Municipal de Saúde teria realizado, instruído 4 processos de contratação com base na Lei 13.000. Com base na Lei 13.799, né, que Pode voltar? Por causa dele, que ele passou na frente.
Tá bom. Foram 4 processos de contratação analisados, tá? Contratações por dispensa de licitação com base na Lei 13.979, que possibilita essa contratação direta, né, sem a instrução de um processo de licitação, sem a competição, né? O município apenas colhe propostas das empresas e aquela que apresentasse uma proposta adequada ao preço de mercado, né, a melhor proposta, ela contrataria. Mas no caso aqui não, ela não fez uma pesquisa de preço, né, como já foi demonstrado em outras contratações também, em outras operações, ela não fez essa pesquisa de preço, ela apenas solicitava das empresas que ela pretendia contratar, né, ela é tipo um convite, né, ela solicitava a determinadas empresas com cujos representantes ela tinha alguma relação, né, solicitava esses preços, né, e a gente viu que nesses 4 contratos, que somavam quase 7.790.000 reais, né, ela direcionou para a contratação principalmente de uma empresa de Brasília, né, e também para uma empresa de Codó, né, e nesses contratos foram descobertos superfaturamento. As empresas colocavam o preço de acima. Para se ter uma ideia, foi comprado de uma empresa de Brasília álcool etílico, né, para higiene, né, o álcool 70 para higiene, né, no combate à pandemia. Esse álcool, né, o litro dele foi comprado por R$ 19,90, sendo que a própria secretaria, uma semana antes, tinha comprado o álcool por R$ 12,50, né? Ela fez uma nova contratação para comprar a R$ 19,90, um item que ela já tinha comprado uma semana atrás, em março de 2020, por R$ 12,50, né? Mas a gente, dentro de um princípio da contabilidade, né, de conservador, a gente nem utilizou como parâmetro para calcular o superfaturamento total de quase 620 mil reais nesses 4 contratos. Ela pagou a mais, acima do valor de mercado, 620 mil reais quase. Então, ela direcionou para ter essa vantagem aí, né? Ter essa vantagem não para o município, né? Mas para as pessoas envolvidas, claro, né? Então, assim, ao todo, essas contratações, a exemplo dessa que eu citei agora, né, do álcool etílico, eles foram comprados acima do valor do mercado. E a gente está considerando assim a questão do conservadorismo, porque na verdade a gente colocou um valor de mercado de R$ 14,90, aliás, R$ 14,25 o litro do álcool, né? Que é o valor que na média os municípios maranhenses compraram. Então, o município de São Luís estava comprando mais alto do que a média do que os demais municípios do estado estavam comprando. E a gente sabe assim que essa média já é alta, né? Normalmente os municípios pagam um preço mais alto, né, do que o valor do mercado, porque não fazem pregão eletrônico, não tem essa prática, né? Então acabam realmente comprando mais alto. Pois é, e sobre a simulação de venda, que a doutora Rebeca falou, né, o delegado também falou, assim, a CGU coloca como um indício, né, porque ainda a gente não conseguiu configurar a princípio, né, as investigações com a Polícia Federal vão prosseguir nesse sentido, e ela se assenta muito na questão da empresa, principalmente essa empresa de Brasília, né, que não se sabe por que o município foi buscar uma empresa tão longe
para fornecer um item tão básico, né, que tem facilmente contratado aqui, como álcool, foi também contratado álcool em gel, macacão, máscara, né? Então, esses itens foram buscados junto a essa empresa fora e a gente viu que não tem passagem, muitos dos produtos que foram vendidos não tem passagem da nota fiscal por posto, né? Mas a gente precisa ainda aprofundar essas investigações, que caso se confirme essa não entrega dos produtos, o prejuízo pode saltar aí de 620 mil, pode saltar aí para mais de 3 milhões, porque só com essa possível simulação de venda são mais de 2 milhões de reais. Só fazer um destaque, eu acho interessante, que foi feito esse pedido de constrição, né, e nesse valor de até 3,2 milhões. Né? Então, os investigados, a partir dessa decisão judicial, as equipes foram fazer busca nas casas, nas empresas, recolheram alguns carros, né, alguns carros de luxo, para tentar reaver esses valores que estão sendo investigados como sendo de desvio. Né? Então, as equipes, o objetivo principal dessa investigação, além de imputar a responsabilidade penal, é tentar trazer esses recursos que foram desviados. Quantos carros? 2 carros de luxo foram apreendidos e 3 carros de colecionador, carros antigos, foram apreendidos também, mas foram nomeados depositário fiel. São 5 então ao total? Ao total 5. De uma só pessoa? Não, de 4 carros em Codó e um carro em Brasília. De quem são? A gente não pode fornecer os nomes, né, mas seriam dos empresários, né, dos empresários envolvidos nessas investigações. Né. Aí, além disso, nós a Justiça demora um pouco a fazer os bloqueios de ativos, né, e de imóveis e de veículos que constam no nome das pessoas, que é um outro sistema que a gente não tem acesso agora. Né, a Justiça deve estar fazendo esses bloqueios. Então, assim que tivermos esses números consolidados, né, no valor de até 3,2 milhões, a gente divulga para a imprensa. Foram apreendidos também documentos, aparelhos eletrônicos? Sim, diversos aparelhos eletrônicos, né, celulares, documentos, anotações, agendas. Aquele carro preto que tem a foto, onde é aquilo? É Codó? Codó. De um empresário. Se forem confirmadas as suspeitas da participação dessas pessoas nessa operação, enfim, eles podem cumprir crimes? Doutora Rebeca, eu acho que é interessante responder essa pergunta. Sim, se de fato for comprovado que eles cometeram os crimes e houver a denúncia devido ao processo legal, eles podem responder por até 21 anos de reclusão. O ex-secretário de Saúde Municipal está envolvido? Ainda é daquela época, a investigação? O Lula Filho? A investigação trata da gestão 2020 da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís. Que ele era titular ainda? Sim. Tá. Mas é um desdobramento daquela que ainda tinha anteriormente ou é um fato novo, assim? Tratam-se de certames licitatórios diversos, são diferentes. No total, no geral, a gente pode falar no comprometimento de quanto de desvio? Falou de 7 milhões e 3. A gente pode dizer que suspeitas de qual percentual de desvio, assim? Ou desvio ou fraude de licitação? Um volume, assim? Eu não estou entendendo. Com relação a todas... houve 7 milhões e aí 3 milhões e pouco nessa busca e apreensão, né, dos veículos. A suspeita da operação como um todo seria um comprometimento de um valor geral? Foram 4 contratos investigados, né? Os 4 contratos soma-se um pouco mais de 7 milhões. Pronto. Aí seria 3,2 milhões aproximadamente dos 7 milhões, né? Dos 7,7. Seria mais ou menos isso aí nessa investigação, né? Em relação à empresa de Codó, se colocou muito a respeito da empresa do Distrito Federal, né, o que foi constatado, mas em relação à empresa de Codó, foi que a investigação constatou. Acho que é interessante alguém da investigação, da CGU. Sim. A empresa de Codó e a empresa de Brasília, elas lograram êxito no mesmo certame licitatório
em que houve fraude durante o processo. Então, as duas receberam dois contratos diferentes, O mesmo objeto. uma tratando de álcool líquido e a outra tratando de álcool em gel, mas originadas do mesmo certame licitatório. Então, o mesmo certame licitatório que foi fraudado, supostamente, gerou dois contratos, em que um foi vencedor a empresa de Brasília e a outra vencedora foi a empresa de Codó. E aqui é interessante pontuar também que a notícia de crime ela foi gerada a partir de uma empresa que teria alguém, um empresário se sentiu lesado, porque usaram o nome da empresa dele para concorrer nesse certame licitatório. E ele identificou que estava usando o nome da empresa dele e falou que essa proposta não foi fornecida por essa minha empresa. Então alguém usando de má fé pegou esse logotipo da empresa, pegou os dados dessa empresa e forneceu um preço para testar ou para jogar um preço mais alto ali para justificar a contratação dessas outras duas empresas. Foi a partir daí que surgiu a investigação? Exatamente. Quando foi feita essa denúncia por esse empresário? Acredito que foi no final de 2020. Sim, no final de 2020, o inquérito foi instaurado este ano e a partir dessa denúncia em que ele alegou, uma notícia crime, em que ele alegou não ter participado do processo, desses 4 processos licitatórios, apesar de existirem propostas em nome dessa empresa, iniciamos então a investigação e identificamos, além desse tipo de fraude, para tentar maquiar um suposto certame licitatório lícito, identificamos outras características de montagem. Então, iniciou a montagem do certame a partir dessas propostas falsas. Mas existem outros indícios também nesses certames licitatórios de montagem e tentativa de maquiar o procedimento para dar uma aparência de legalidade. Que maquiagens eram essas que eram feitas? Assim como eu falei, o município ele não se preocupava, né, o gestor lá que ia fazer a contratação, de ter um preço de mercado para balizar aquela sua contratação. Né? Da cabeça dele surgia apenas 3 empresas que seriam consultadas. Né? Então ele poderia consultar empresas de amigos, de pessoas do seu círculo e pedir que elas fizessem a proposta. Né? Então a situação é essa. Né? E elas normalmente apresentavam preços bem acima dos valores de mercado. Tal como se ela pesquisar no site do Comprasnet, né? Tem vários sites aí de pesquisa de preço, né? de compras governamentais, que podem ser acessados e balizar aquele preço, mas ela não fazia isso. Essa já é a 5ª operação que o alvo é a mesma gestão, né? 2020, todas as 3 ano passado e 2 deflagradas esse ano. Há alguma suspeita que hoje ele já foi chamado para ser ouvido, o gestor municipal, diante de 5 operações contra a gestão dele, alguma linha de suspeita que ele possa ter conhecimento a respeito desses casos? Ele já foi ouvido em algumas dessas investigações, né? O ex-prefeito. O ex-secretário. O gestor municipal. Não, o gestor. Porque assim, eu tenho uma Secretaria Municipal de Saúde de São Luís, né? Eu tenho vários. Esses processos passam por vários setores dentro da secretaria. Porque o secretário ele foi alvo de operação, mas o próprio gestor, ex-gestor, o ex-prefeito de São Luís, há alguma suspeita, alguma linha em relação a ele ter conhecimento dele? Não, a gente não. Nesse momento a gente não tem essa linha ainda. Certo? Então, como os colegas já falaram aqui, as investigações estão em andamento, né? E o objetivo é apurar o máximo da extensão desses crimes aí. Então a Polícia Federal informa que até o momento não tem nenhuma ligação com o gestor anterior. Ele tenha conhecimento de alguma dessas irregularidades na gestão dele? Assim, tem várias investigações em andamento. Eu não consigo cravar, responder com precisão, porque tem 5, 6 colegas no setor. A gente não tem acesso a todas as investigações, eu não posso lhe afirmar isso aí, infelizmente. Porque já foram 5 operações na gestão dele. Sim. 5. E até agora, nenhuma a Polícia Federal ligou ele. Continua na mesma linha? Mas a gente não pode, a gente investiga fatos, tá certo? A Polícia Federal investiga fatos, a gente não pode partir de pressupostos. Se as investigações até agora não indicaram a participação de pessoa XYZ, então o delegado, a autoridade, ela é responsável por aquela investigação. Então não é porque
aparecer uma, duas, três ou 10 vezes na mesma gestão que a pessoa vai ser obrigatoriamente investigada, né? Então, investiga-se fatos, como a doutora Rebeca falou, até o presente momento, o gestor municipal não está na investigação, a investigação continua, inclusive, como eu disse, para apurar esse não fornecimento dos produtos e o possível desvio dos recursos, que é um crime mais grave, e que tanto os empresários como os agentes públicos vão ser investigados nessa linha também, não só da licitação. As empresas eram verdadeiras? Sim, as empresas é uma coisa importante, as empresas são de médio, grande porte ali, realmente houve procedimento licitatório, houve fornecimento de produtos, mas com essas fraudes, né, elas vão responder. Então, elas existem. Em relação ao ex-secretário de saúde, tem alguma coisa, algum procedimento, algum andamento, por exemplo, um mandado para ser cumprido, alguma coisa nesse sentido? Assim? A doutora Rebeca, que é a chefe da investigação, ela pode esclarecer. Eu não posso responder esse tipo de pergunta, a investigação ainda está em trâmite. Mas anteriormente ele já estava sendo investigado nesse sentido aí. Não tem nada de busca, não teve nada de busca na residência dele, né? De objetos. A operação de hoje, a operação Alinhavado, não teve o ex-secretário municipal de saúde de São Luís como alvo de mandados de busca e apreensão. Um desses endereços lá de Codó é do atual diretor do Detran? Não pode informar. Não tem essa informação, a gente mesmo tivesse, não poderia informar. Não poderia informar. Tem algum mandado de prisão para ser cumprido hoje? Não, todos os mandados foram cumpridos, as equipes estão finalizando os procedimentos nos estados, né? E assim que finalizarem, vão remeter para cá os dados. Teve alguma prisão hoje? Não, só cumprimento de busca, né? Teve 5 cumprimentos de busca, mandado de busca e apreensão e constrição patrimonial. Constrição é o quê? Constrição é, o juiz determina um bloqueio judicial. Aí, contas, ativos financeiros, veículos e imóveis, né? As equipes vão a campo identificar eventuais veículos em nome de terceiros, apreende-se veículos, identificam-se imóveis em nome de terceiros e esses bens também são constritos, vamos dizer assim. Algum levantamento que aponte, já que é a 5ª operação contra uma mesma gestão, uma mesma cidade, algum levantamento nacional que aponte se com essa 5ª operação de hoje São Luís se torna que mais foi alvo de operações em relação a irregularidades com o dinheiro da Covid-19? Existe sim um ranking, mas acredito que não é público ainda, né? Não é público. Mas tem estados que têm vários trabalhos, Amapá é um exemplo, tem diversas deflagrações de operação nesse sentido também. Os recursos do governo federal, né? Governo federal. Esses recursos estavam no Fundo Municipal de Saúde, né, que é abastecido com recursos do Fundo Nacional de Saúde. O senhor sabe o período do mês? Sim, esses contratos eles foram realizados entre março e abril de 2020, né? E a execução deles se estendeu até agosto, né? Sendo que um dos contratos ainda não havia sido identificado execução, né, em um dos contratos. Então esse nem entrou na conta do superfaturamento, embora tenha sido detectado sobrepreço nele, se eu não me engano, R$540 mil nesse contrato, mas não tinha havido execução, né? Não houve entrega de produto nem pagamento. Nesse universo aí dos contratos analisados, quantos ao total vocês tiveram acesso para analisar? 4? Tem esses indícios aí, né? No total de quantos, assim? 10? Porque no passado muita verba... Pois é, todos os contratos que a gente analisou desencadeou para uma operação. Então foram esses 4 e os das operações anteriores, né? É porque esta investigação ela iniciou, como a gente já havia dito, a partir de uma notícia-crime de uma empresa que alegou não ter participado de 4 certames específicos e que ainda assim teria havido uma falsa proposta de preços. Então, os 4 certames que foram objeto da notícia-crime são os 4 que estão sendo investigados. E apenas 2 deles é que foram alvo de buscas hoje, envolvendo as empresas de Brasília e de Codó.
Essas duas empresas, elas tiveram outros contratos com a gestão em relação ao dinheiro da Covid ou foram somente esses dois alvos da operação? Eu não sei se precisar quantos contratos ela firmou. Então, a informação que eu tenho, que nós temos, são 4 certames de hoje. Mas a CGU sabe identificar. Foram esses que estão na operação. Não havia, em 2020, não. Acho que uma empresa de Brasília teria aparecido em 2019, se não me engano. Não é certo, não, né? Não anotem que eu não tenho bem certeza, né? Mas esses 2020 tinham sido esses. Foi dispensa? Sim. 2 ou 4 com dispensa? Todos os 4 foram o mesmo tipo de contratação. É calamidade, né? Aí a pessoa pode fazer contrato sem lei. É a lei especial de contratações da Covid. Quantas empresas envolvidas? Cada uma com um contrato. 4 empresas, é isso? Não. Uma empresa tinha 3 contratos. Então, são quantas empresas? 2 empresas. Dos alvos de hoje são 2 empresas, mas os 4 certames envolvem outras empresas também. Tá. Não são só 2. Já foi feito algum levantamento se essas duas empresas elas participaram de alguma dispensa de licitação em outros municípios semelhante ocorreu aqui em São Luís? Sim, inclusive esse foi um dos argumentos de superfaturamento da nossa hipótese criminal de superfaturamento, porque a mesma empresa concorreu em outro município e teria ofertado o mesmo produto em um preço muito menor. Aqui no Maranhão também. Aqui no Maranhão também, na mesma época, o que não justifica a oferta de preço, digamos, foram R$10 a mais de diferença para o mesmo produto, no mesmo estado e na mesma época. Então foi também uma forma de identificarmos esse superfaturamento. Existe algum parente nessas empresas, parente do gestor? O senhor fala do... nas empresas que contrataram, se alguns deles são parentes, os donos são parentes do ex-gestor. Não identificamos esse tipo de ligação de parentesco entre os empresários e os gestores públicos. De amizade? Não identificamos. Tá. Ok? Se quiser fazer alguma entrevista específica, estão à disposição. Obrigado. Vou pedir só para vocês aguardem só um pouquinho, porque eles podem querer também gravar com o senhor. Tá? Esqueci. Tá? No caso, doutora Rebeca, a senhora que vai dar a entrevista então, né? Obrigadão. Eu quero com todos. Todos? Tá, vamos pro da CGU. Não, pode ser, aonde é que vocês querem fazer? Júlio Sombra. Sentado aí mesmo.